dia, Thaís. Desculpa, minha amiga. Tudo bem? Nada, tô aqui ouvindo, adorando. E de branco também, você combinou com a Elô, o branco? Você sabe, Kátia, eu fiquei na dúvida do branco e do azul, então eu fiz os dois, né? Porque na minha camiseta tá escrito, ó, acho que tá escrito Darling, né? Eu também tô de branco e azul, ó. E a parte de baixo também é azul. Eu precisava do azul hoje, mais do Eu que o branco. Eu também, aí eu olhava, só que eu falava assim, não, esse aqui, para quem fica o dia inteiro sentado, é tão desafiador ficar de vestido, porque chega uma hora que a perna cola na cadeira, a perna começa a raspar, então assim, é difícil eu colocar vestido durante o dia. Aí eu falava, nossa, eu tenho mais vestido azul, mas eu preciso de alguma coisa azul. Aí eu achei Azul. um branco com azul que foi também um intermediário nos dois. E aí eu fui arrumar o quarto da Camila e ela ganhou essa pulseira. Não sei nem se dá para ver, ela ganhou essa pulseira que é azul, né? E ela fala, mãe, é a coisa mais linda porque significa saúde, cura. Já peguei emprestada, ela nem sabe, tá aqui, ela vai ver quando ela chegar da escola. Eu, às vezes, só assisto com as meninas, aí eu mando só uma foto. Os gatos saem, os ratos fazem a festa. É bem Só isso mesmo, é bem, é bem isso. a E a noite Ale também tá de azul, veja lá, ali de tá de branco. azul. E tem Tem bastante muito. gente de branco, né? Mas é super bonita a mensagem que elas deixaram, que o branco é a página, né? É o novo, é o recomeço. Nossa, e quanto recomeço, né? Meu Deus, quanto recomeço, quanto recomeçar, né, Thaís? Estou esperando um pouquinho o pessoal voltar para a gente começar mesmo. Só mais um É. segundinho, porque eu sabia que todo mundo precisava sair pelo menos para pegar uma água. Eu fiz meu lanchinho, enquanto a comunidade falava, eu fiz meu lanchinho, que eu falei, agora eu vou até meio-dia sem parada. Então é o tempinho que eu tinha de fazer o lanchinho. E aí fiquei aqui Ó, assistindo. ô Kátia, você tá de vestido, mas espero que o vestido seja bem, Não, não, tô bem de que camisa. só a camisa, né? Não, Camisa e calça. a calça, então tá, porque aí nós vamos movimentar um pouquinho, né? Não estejam de vestidinho muito apertadinho, hein, gente? Porque nós vamos movimentar Vai também. ter atividades, Fernanda? Nós vamos mexer, porque tem que mexer energia assim, um pouco, né? Porque senão, como é que faz? Então, um pouco eu fiquei enferrujada até a tarde aqui, né? Bom, vou começando aqui com a Thaís, né? Daqui a pouquinho o pessoal vai chegando, né? Thaís, eu fiquei pensando muito, né? Por onde começarmos, né? Nós que nos falamos tanto. Eu falo que a gente tem uma linha direta. Thaís, eu e a Roberta, a gente tem uma linha direta. Você fica discutindo as questões. Mas eu fiquei me lembrando de uma coisa que eu acho que a gente nunca nem falou sobre isso, mas acho que seria bem interessante a gente trazer essa abordagem, né? Eu estava me lembrando na época em que as meninas tinham mais ou menos a idade da Camila. Para quem não conhece a Thaís é empresária, é executiva, é mãe da Camila, amiga, a Thaís é tudo. E a Camila tem 12 anos hoje, 12. né? Uhum. 12 anos. Eu fiquei me lembrando da época em que as meninas tinham 12 anos, né? E nessa época, o que eu percebo? Eu percebo que eu era a profissional consteladora, a mãe, a esposa, a filha. Eu não conseguia ainda expandir o conhecimento das constelações por um todo. Né? Isso é uma coisa, inclusive, que eu busco muito, tanto na comunidade como na nossa formação, mostrar que esse todo é o que muda, é o que transforma, não é ser a consteladora dentro da sala de aula. E eu me lembro que nesse período, que as meninas tinham 11, 12 anos, eu era uma mãe que eu julgava muito os amigos que, de alguma forma, interagiam e geravam impacto nas minhas filhas. Então, assim, se eles eram legais, se eram não sei o quê, tudo bem. Se não eram, eu ficava, sabe aquela coisa assim, nossa, mas que palhaçada. Nossa, mas que menina chata. Nossa, mas por que tem que excluir? Tem não sei o quê. E foi muito engraçado, porque à medida em que elas foram crescendo, eu fui entendendo que eu precisava estender que constelar, ser constelador não é ir para a mesa e atender, mas é ser constelador na vida, né? Eu comecei a perceber que essas pessoas,
eram as pessoas de maior contribuição. E, assim, incrivelmente, foram as pessoas que até hoje permaneceram próximas a elas. Então, isso foi um aprendizado tão grande para mim, porque como é desafiador, eu me lembro de uma vez, eu vou contar e vou dar nome, tenho certeza que ela vai morrer de rir disso. Lembro uma vez da Ana Sofia. Ana Sofia que trabalhou com a gente, que está em Portugal agora e tudo. As meninas tinham organizado um jogo de futebol em casa, era a Copa do Mundo, e elas organizaram um jogo de futebol em casa. A Ana Sofia ficou morrendo de vontade de organizar na casa dela também. Foi lá e organizou. Eu fiquei tão brava. Falei, tá vendo? Mas que menina, por que ela tem que dividir todo mundo? Por que ela não pode apoiar no próximo fazer na casa dela? E eu me lembro que eu, olha, azucrinei o ouvido das meninas e fiquei irritada com isso. Isso tomou parte do meu dia, fez um barulho sem fim no meu dia. E no final das contas, a Ana Sofia, hoje acho que é até mais amiga minha do que delas, mas é amiga da família inteira. E ela tinha uma contribuição enorme para trazer ali, para ensinar para a gente uma série de coisas. E naquele momento eu não consegui perceber, né? Você percebe isso no movimento da maternidade? Quantas vezes a gente escorrega nessa situação? Sim, e falando isso de julgamentos, né? O ano passado, eu até contei na rádio, tem um episódio lá do Diário da Mãe de uma Adolescente que eu conto esse fato. A Camila, o ano passado, ela chegava em casa triste, mais para o final, né, do ano, quando eles voltaram para a escola. Ela chegava triste, ela não queria ir para a escola. E o que acontecia? O que ela me contou? Mãe, as meninas estão me isolando, me ignorando. Bom, primeiro que o coração da mãe quer sair pela boca, né? A gente quer bater em todas, aí já começa. Você quer nomes, você quer saber quem é a mãe, você quer falar com a mãe, é uma loucura. E eu nem sabia como lidar com isso, até conversei com você, né, Kátia? O que fazer, né? O que a gente faz com isso? E eu percebi depois, não que não deveria ter um julgamento. Será que a Camila estava me contando exatamente o que era? Né? Será que eu estava interpretando o que a Camila estava falando da forma correta? E isso ficou muito forte para mim. Eu tenho isso comigo, com a Camila, até hoje. Por quê? Primeiro, é uma criança, as percepções são diferentes, né, do que as minhas. E as interpretações, o jeito de falar também é muito diferente. Então, até hoje, quando a Camila me conta uma coisa, eu paro, eu olho para ela e falo, até que ponto, né, a minha interpretação está correta? E o que ela quer dizer é isso. Gente, hoje, ela é amiga de todas. De todas. Ela conversa, elas fazem Zoom, elas saem. Então, assim, na minha percepção, eu estava julgando as meninas, por que estão fazendo isso com a minha filha? O que minha filha fez de errado, né? Mas não era nada disso, Kátia. Eu comecei a julgá-las por uma coisa que não era real. Sim, mas é que, na verdade, uma coisa que eu fico pensando muito, eu sei que você estava numa reunião, então eu não sei se você pegou esse pedacinho da nossa conversa ali atrás, na aula da comunidade. A Ariadne contou, para você entender um pouquinho mais a história, foi a seguinte, ela fazia parte da segunda turma da apresentação e a Simone montou um grupo de WhatsApp e colocou todo mundo e achou que tivesse colocado a Ariadne. Tinha lá o nome Ariadne. E a Ariadne viu que não tinha sido incluída no grupo de WhatsApp. E ela disse, olha, se fosse as outras vezes, eu já ia achar que tinham me excluído, que, sabe, tipo assim, que tinham criado um grupinho e me deixado de fora. Eu ia dizer, sempre assim, sempre acontece dessa forma comigo mesmo. Até que chegou no outro dia, de manhã se esclareceu. Tinha sido colocado um DDD errado, então tinha um número de telefone incluído naquele grupo de WhatsApp, não era da Ariadne, mas para a Simone estava tudo certo. E aí a Ariadne trouxe para a gente exatamente isso, como ela teve essa oportunidade de rever uma interpretação que era diferente. E aí o que acontece é que muitas vezes nós mães já temos essa tendência a interpretar dessa forma e acabamos propagando isso para os nossos filhos também, e eles passam a interpretar conforme aquilo que nós enxergamos. Nós mostramos, damos o exemplo e passamos a interpretar dessa forma.
Mas no fundo, tinha uma série de outras possibilidades de interpretação e de justificativas que a gente não levou em conta, né? Então, quando a gente muda a nossa percepção muda também, muda tudo, né? Isso é muito importante, né? Exato. Ontem a Camila, antes de dormir, falou assim: mãe, você acredita que a menina pegou uma caneta e enfiou no meu machucado? Aí você já fica assim, né? Eu falei, calma, Thaís, vamos pensar o que aconteceu aqui, por que a menina fez isso. Mas, Camila, você falou para ela que não era para fazer isso? Ah, mãe, mas já tinha sido. Aí eu mostrei a importância dela também de mostrar o que ela sente, né? Filha, então amanhã você chega para a menina e fala assim: olha, fulana, não é para enfiar o negócio no meu machucado, você me deixou chateada, porque a Camila tem muito disso, né? Ela não quer magoar as pessoas, então ela se magoa, né? Ela fica guardando para ela. Então, isso é uma coisa que eu tô tentando explicar para ela, que ela tem que se posicionar, que é isso que vai fazer as pessoas nos respeitarem e nos enxergar do jeito que a gente é, né? Sim. E também permitir que o filho faça, né? Eu estava assistindo a um filme essa semana e eu fiquei pensando nisso, né? Quantas vezes a gente fica, eu faço, e tira a oportunidade do seu filho resolver, do seu filho fazer, do seu filho, sabe, se perceber e perceber o potencial que ele tem para dar a solução daquilo, né? Então, deixa que eu ligo, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, porque assim eu sou super mãe. No fundo, né? Às vezes a gente está buscando significância, às vezes a gente está buscando poupar o filho porque a gente tem medo de como ele vai se relacionar, né? Esse filme que eu assistia é uma história bem interessante de um filho com esquizofrenia. E a família toda adoecida por conta desse filho. E aí eu fiquei observando no histórico das pessoas que eu já atendi, o histórico de pessoas que passam pela nossa comunidade, pelo programa de formação. Algumas vezes você observa isso com um membro da família que tem algum processo que precisa de uma atenção especial e as pessoas não sabem lidar muito bem com isso. Outras, por um excesso de zelo mesmo. Mas você acaba incapacitando, né? Confiar, entender, acreditar que todos podem resolver. Você ensinou para Camila e falou para Camila, vai lá e explica para ela. Você não falou, vou ligar para a diretora da escola e vou dar uma solução para isso. Né? É muito diferente. É muito diferente. Camila, você comunica, você pode, você tem essa força, né? Capacitando ela para fazer isso. E aí isso faz com que ela se sinta segura e na próxima vez ela entenda que ela precisa comunicar isso, né? E eu acho que quando eu cheguei aqui, né, quando eu te conheci, Kátia, há muitos anos atrás, muitos não, gente, 7, né, Kátia? 7, 8. Foi exatamente... acho que foi 7, né? Ou 8? Bom, eu vim justamente pela Camila, né? Eu procurei o movimento das constelações porque eu estava em uma situação e eu estava nessa defesa da Camila, eu não queria que a Camila sofresse, né? Eu não queria largar a Camila, eu não queria deixar a Camila viver o que ela tinha que viver. Então, esse foi o primeiro movimento que eu tive com a Kátia nas constelações. E a gente observa várias mães que realmente resistem a isso, né? Eu conheço uma família onde a mãe sofre muito resistindo, não querendo que os filhos participem dos grupos de escola, fica angustiada quando o filho é convidado para ir para a casa de um amigo, mas isso acaba gerando um sentimento de insegurança na criança que nunca se sente capaz, nunca sente permissão para ir, para seguir, para fazer, né? Então, o equilíbrio começa na mãe, o equilíbrio começa na base da família e é entregue para o filho. Por isso que antes de nós reclamarmos dos nossos filhos, nós precisamos entender o que está originando esse movimento junto a eles, né? Isso é muito importante, né? Sim, e alguém no último grupo, no grupo da Fernanda, estava falando de aprendizagem, né? Para mim, esse período de pandemia, bom, eu estou trabalhando em home office tem 2 anos, né? Eu não saí do home office ainda. E a Camila ficou, o primeiro ano de pandemia, ela ficou comigo 100% do tempo. Eu achava que eu ia surtar, eu achava que eu ia pirar, né? Porque tinha que dar conta de tudo ao mesmo tempo. No segundo ano piorou, por quê? Ela começou a ir para a escola.
né? Então, é assim, o que eu achava que estava ruim, piorou, porque eu tinha que levar no balé, buscar. Mas é um aprendizado. Se vocês vissem o meu relacionamento com a Camila em 2 anos, o que mudou e o que evoluiu das duas estarem no mesmo ambiente, as duas conversando, as duas contando as dificuldades, as constelações, né? Mudou muito. Hoje o meu relacionamento com a Camila é outro. Também tem a idade dela, né? Que ela vai amadurecendo. Eu também vou amadurecendo como mãe. Hoje o nosso relacionamento é outro. Ontem ela falou assim, mãe, você não quer comer? Eu falei assim, não. Ela foi na cozinha e fez omelete. Eu sei que cada um tem que estar no seu espaço, né? Ela falou assim, não, mãe, mas você vai comer. Ela nunca faria isso ano passado. Eu que fazia toda a comida. Hoje não, ela vê que eu preciso de ajuda, né? É um carinho fazer uma comida para uma pessoa, né? Então, ontem ela fez e veio me trazer a comida. É um relacionamento que evoluiu muito nesses 2 anos. Uma maturidade saudável que ela ganhou, né? Eu me lembro da postura dela 2 anos atrás e agora realmente é uma maturidade muito saudável, né? E é muito engraçado, porque nesses 2 anos, os nossos encontros todas as terças foram virtuais também. Aí você só vê um cabelo passando rapidamente atrás, assim, da Thaís. Aí daqui a pouco passa um cabelo de volta, aí a Camila passando de um lado para o outro ali. Só sem dúvida, assim, né? E ela gosta, né, Kátia? Ela gosta de estar no ambiente, ela gosta de saber o que está acontecendo. Ela conhece a Kátia, ela conhece todas as meninas. Se ela tivesse aqui, ela estava olhando as carinhas que ela conhece, porque muitas de vocês ela já conhece pessoalmente também. Então, ela gosta de fazer parte. E isso também foi um aprendizado. Né? Antes ela não conseguia fazer muita parte da minha vida, por exemplo, no trabalho. Hoje ela chega do meu lado e ela fala assim, mãe, esse é o fulano, não é? Aí ela vê a fotinho, né? Esse é o fulano, não é? Como você fala com ele? E começa a dar as opiniões. Então hoje ela faz muito parte da minha vida, né? Assim, do dia a dia, eu digo. E nesse dia a dia todo, o que você sentiu de contribuição no que diz respeito ao conhecimento sistêmico, né? Porque você saiu do zero, 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 eu diria que do negativo, porque a primeira vez, olha, ela está aqui, a primeira vez que eu te atendi foi na casa que a gente atendia da Estela, e eu me lembro da sala, eu me lembro que eu falava, Senhor Deus, o que eu faço com esse ser aqui na minha frente? Ela não vai salvar. Acho que isso E de repente você saiu do negativo e começou a se envolver em todo esse movimento, né? E hoje você constela a humanidade, né? Você constela todo mundo, você tem uma percepção sobre todos os contextos que te envolvem. E nesse período de pandemia, o que você sente que foi a maior contribuição da prática do olhar sistêmico, assim, no seu cotidiano? Aí eu acho que tem vários, né? Mas como a gente está falando de relacionamento de mãe e filha, a Camila estava com muita dificuldade na escola, também por causa da pandemia, essa distância, as aulas online não é fácil, os amigos ignorando ela, né? E ela teve um declínio no rendimento dela na escola, nas provas. E eu até falava para a Kátia, eu falava assim, Kátia, o que eu faço? Eu não sei o que fazer, porque era assim, ela tirava nota baixa, ela vinha, ela chorava e eu gritava, gente, vocês não sabem o inferno que virava isso aqui. Era né? Então, mãe, eu tirei nota baixa, e eu gritava, mas você não estudou! E virava uma briga. Só passava no dia seguinte. Esse, por exemplo, o olhar sistêmico me ajudou. A Kátia me ajudou muito nesse processo de entender que a Camila tinha dificuldade dela mesmo, não era corpo mole. Eu olhava para ela e falava assim, ela não está fazendo o suficiente, né? É o julgamento. Ela fica no quarto dela, como eu fico em reunião o dia inteiro, ela se tranca no quarto, eu não sei o que ela está fazendo e ela não está estudando. Mas ela estava estudando, só que ela estava com dificuldades reais e ela precisava da minha ajuda para resgatá-la. E o que eu fiz? Vamos estudar todas as noites. Então começamos todas as noites, depois de trabalhar, fazer tudo que eu tinha que fazer, sentava e estudava. Então era assim...
era uma percepção que eu não tinha, né? Eu ia direto com esse julgamento. Quando eu percebi isso, a Kátia me ajudou muito nesse processo. Eu me senti péssima no primeiro momento, porque eu falei assim, nossa, eu estava julgando e eu estava deixando de ajudá-la, né? Hoje, ela nem estuda mais comigo. Eu pergunto toda noite, vamos estudar? Ela fala assim, para quê? Eu estou estudando. Porque ela não sabia nem por onde começar o estudo, né? Ela estava no 6º ano, e o 6º ano é justamente o divisor, que você sai do infantil, né, para ir para onde você tem mais professores, você tem mais matéria, você precisa dessa maturidade. E ela não tinha. Só que foi tão difícil perceber isso, tão difícil. E é o olhar, né, Kátia? Eu acho que é o parar e é o olhar para a Camila, né? Sem o julgamento. Isso eu tenho hoje, eu tento deter, né? Em todas as esferas da minha vida, mas com ela, durante a pandemia e o ano passado, foi muito forte isso, muito. E eu entendi que ela estava pedindo por ajuda e eu não estava enxergando. É muito interessante você trazer essa abordagem, porque é uma abordagem que nós, pais, mães, muitas vezes não conseguimos perceber. E tem uma questão técnica muito significativa por detrás disso. Eu vou contar uma história que aconteceu com a gente, para que as pessoas entendam um pouquinho quanto esse seu exemplo da Camila acontece no cotidiano das pessoas. E o primeiro passo é, não está estudando o suficiente, tem que estudar mais, está fazendo corpo mole, vai ver que está no quarto e está dormindo. E a gente já tira uma série de conclusões precipitadas, né? Eu nunca tive problema com as meninas no que diz respeito ao estudo, elas sempre foram muito estudiosas e sempre deram muito conta do recado. Então, para mim, foi tudo muito fácil no que diz respeito a lidar com os estudos delas. E quando chegou na faculdade, não me lembro se no primeiro ou segundo semestre de faculdade, acho que o segundo, de engenharia da Lu, ela começou a ter uma dificuldade numa matéria específica. E ela começou a ficar angustiada, porque a Luísa ela não se permite errar. Então, o primeiro ponto era, ali ela estava sendo colocada à prova para errar e para entender que nem tudo está sob o domínio dela, né? Mas para ela aquilo era massacrante, né? Algumas vezes, inclusive, quando ela era mais nova, o mesmo trabalho que você faz com a Débora hoje, que é uma amiga nossa que também é consteladora, ela fazia com a Débora, que na época era professora dela lá no Porto, e a Débora falava, você precisa se permitir ser humano, normal, sem ser o gigante que todas as vezes... Mas, enfim, a Luísa nunca se permitiu isso. E quando chegou nessa matéria, e ela chorava, e eu, tá bom, é uma matéria, o professor, filha, fica tranquila, o máximo que pode acontecer é levar uma DP na vida e ninguém vai morrer de levar uma DP na vida. Eu tô vendo, você está se matando, você não está dormindo para estudar. A gente sabe disso. Não, mas eu não aceito. Bom, enfim, a sala inteira está passando por isso, é injusto, nós vamos falar com a diretoria, não sei o que. Eu falei, bom, se resolvam, né? Certamente tem um aprendizado por detrás disso. E até que chegou um dia que alguns amigos estavam aqui em casa e eles falando, eu falei, mas que raio de matéria é essa que vocês reclamam tanto desse professor, judiação desse professor, nem sábado à noite vocês deixam esse professor em paz, que tanto vocês estão reclamando desse professor, né? Porque todo mundo vai ficar de DP, mas que matéria é essa? Aí a Luísa falou o nome da matéria. Na hora que ela falou o nome da matéria, eu me lembrei, porque o César fez engenharia, a Luísa fazia engenharia. Os dois fizeram engenharia civil. Eu me lembrei do nome dessa matéria. E eu me lembrei que essa matéria foi uma matéria que reprovou o César, porque no dia que ele tinha a prova dessa matéria, eu perdi meu bebê. A gente tinha acabado de casar, aquele ano traumático. Eu tinha acabado de chegar em casa, ele chegou, trocou de mala. A gente chegou da nossa lua de mel, ele trocou de mala e foi para São Carlos, para a faculdade. Chegou lá, não deu tempo. Nessa época era orelhão, não tinha telefone celular, né? Não deu tempo, teve que ligar num vizinho para avisar, para ele ligar do orelhão, e avisamos que eu estava passando mal e que eu já estava indo para o hospital porque eu já estava perdendo o bebê. E aí ele voltou, e no outro dia de manhã ele tinha essa prova. E ele falou, o que eu faço? Eu não vou. Eu falei, vai, fica uma hora daqui, vai, faz a prova. Claro, ele não conseguiu fazer a prova. Voltou e foi reprovado nessa matéria. E ele se culpou muito, porque ele estava formando. E por conta dessa matéria, ele não pôde formar, ele ficou mais um semestre na faculdade. Olha a bagunça. Então, ele passou um semestre ressentido com aquele professor.
Ele passou um semestre magoado com aquela situação. Ele falava, por conta desse professor, eu preciso ficar viajando, eu estou gastando, eu não posso terminar a faculdade, eu não pude trabalhar, enfim. O professor foi o grande culpado daquela situação. Claro que a gente entende hoje que por detrás disso tinha uma necessidade de tentar se manter ainda na inocência do jovem e não crescer, porque era assumir a vida adulta e assumir tudo que a gente tinha gerado de impacto na família. Assumir que sair da faculdade era realmente ter se tornado adulto e pai, mãe, olha, eu estou assumindo uma outra família. Então, ele passou por isso e eu passei por isso também no colégio, naquele ano. E é um conflito entre realmente você assumir a vida adulta diante de todo um processo traumático que você viveu. O que aconteceu? A Luísa estava repetindo como ficou lá atrás. E a vida inteira virou uma história. E por conta desse professor ficou mais um semestre, por conta desse professor ficou mais um semestre. Hoje eu olho para isso e falo, né? Se esse professor não tivesse segurado ele mais um semestre, ele não teria entrado no trabalho que ele entrou, ele não teria se desenvolvido do jeito que ele se desenvolveu, não teria conhecido as pessoas que ele conheceu e, como consequência, ele não estaria hoje como ele está. Mas hoje a gente entende isso. Na época era um grande ressentimento, né? O professor é o culpado, é o grande culpado pela infelicidade da vida, né? A Luísa começou a repetir a mesma coisa. E aí a gente começou a conversar sobre isso, a sala começou a perceber, vários amigos começaram a perceber que existiam ali situações que estavam desembocando naquele movimento. Quando toma essa consciência, não precisa mais, né? Aí a coisa flui, a coisa se resolve, né? Então é muito interessante o que você coloca, porque é uma outra visão que a gente tem, né, de repente uma insegurança, uma incapacidade, uma dificuldade, uma falta de conseguir ter o melhor proveito no ensino, né? Exato, e esse ano ela está no 7º ano, teve uma live para apresentar os professores, e ela veio assistir comigo. Aí cada professora, ela falava, meu Deus, não acredito, trocou, eu gostava tanto do outro, e agora eu gostava... Bom, mas a de matemática foi... o drama, porque é essa matéria que ela tem dificuldade. Mãe, e agora? Só a professora X que sabia me ensinar. Esse outro não vai saber. Bom, aí, calma, Camila, vamos ver, vamos conhecer o professor, vamos ter aula primeiro, depois a gente analisa, avalia, blá. Esses dias ela entrou no carro, mãe, estou tão feliz. Eu falei, o que aconteceu? O professor de matemática ensinou tão bem que eu entendi o que eu não tinha entendido o ano passado. Ai, meu Deus, eu comento ou não comento? Mas igual você, a língua não cabe. Eu falei assim, ué, mas você não gostava da professora Y? Não era ela? É, mãe, é verdade. Eu falei, então, tem que dar chance para as pessoas, filha. Então, até de matemática ela está gostando agora. E a gente fez uma constelação, né, Kátia? Entrei nesse, né? Não sabia como sair dessa situação, e a Kátia constelou a Camila, né? Realmente um sentimento enorme, né? Sobre uma série de situações. Que ela estava passando, mas era na escola, né? E foi uma constelação linda, rápida e linda, né? Sim. Pois é. E ela gosta de participar das constelações também. Nossa, e ela aprendeu pra caramba com aquela constelação. Ela saiu assim, com a missão de avaliar uma série de coisas que ela tinha visto ali, e foi super, super profundo, né? Thaís, o povo fica vendo a gente conversar e aí fica mandando mensagem aqui para mim, completando as coisas, sabe? Ao invés de abrir o microfone e falar, eu também quero contar, fica aqui me contando. Entra aqui e contar pra gente, sabe? Compartilha com todo mundo que você estava contando aqui para mim nessa mensagem. Entra aqui, entra aqui. Deixa eu abrir o microfone. Vê se você acha agora. Eu mandei um convite para você abrir o microfone. Aí, agora foi. Tudo bem? Ale, não foge da gente, não. Conta pra gente. Eu quero dizer que quando eu comecei a formação, a Júlia se libertou. A Júlia é filha da Ale, tá, gente? Só para vocês entenderem. É assim, eu sou consteladora, mas fiz a formação com a Kátia. Eu conheci a Kátia em 2018 e a minha filha tinha sérios problemas na escola.
Então, meu Deus, ela tinha déficit de atenção, tinha todos os diagnósticos, e eu tinha um desespero em relação a isso. E quando eu comecei a fazer a formação, eu liberei a minha filha, eu libertei ela, eu abençoei ela. Eu aprendi que o problema, acho que eu estava prendendo ela de alguma forma. Então, eu deixei ela ter as escolhas dela, porque eu marcava tudo para ela, eu não perguntava se ela queria. Então, com a constelação, eu aprendi isso, que eu tenho que abençoar meus filhos, né, Kátia? Eu dizia, não sei o quê, abençoa a tua filha. Então, ela nunca mais teve problema. Hoje, eu tenho, assim, um orgulho dos meus filhos. Eu abençoo as escolhas deles, e ela cresceu muito. E me chamou muito a atenção, Thaís. A Júlia, no 7º ano, ela reprovou. Então, eu vi que eu precisava estar mais perto dela também, porque eu tinha 2 empregos, eu estava sempre trabalhando, e eu delegava para alguém, né? E quando eu comecei a formação, eu comecei a expandir minha consciência e comecei a ver o mundo de forma diferente, e eu sou grata todos os dias. E assim, ó, e confia na tua filha, ela tem capacidade. Então, é isso que eu aprendo, e aprendo todos os dias com a Kátia. E sempre eu vejo o que tem por detrás, que eu tive o mesmo problema no 7º ano. Então, assim, a gente repete, então a gente abençoa e solta. E seja grata. Que vergonha de falar ao vivo. Você ficou me mandando ela fica me mandando mensagem, Thaís, sabe? Todos os dias. Um que manda, e ninguém abre o microfone e fala, mas não, agora o povo vai falar, vou pôr o povo na fogueira aqui falar também. Vocês falando sobre isso, né, sobre os filhos e sobre as atitudes dos filhos, né, como muitas vezes as atitudes nos surpreendem e a gente nem imagina o que tem por detrás, né? Essa semana eu fiz um atendimento que eu fiquei muito, mas muito tocada com o que apareceu nesse atendimento. Uma pessoa, eu não sei como ela chegou no meu celular, passou uma mensagem e falou, olha, eu preciso muito que você me ajude, eu preciso resolver uma questão de um filho meu, ele é pequenininho, ele tem de 2 para 3 anos, mas eu estou muito triste com a atitude que ele está tendo comigo, eu estou muito triste com o jeito, com as coisas que ele faz comigo, e eu preciso muito de uma resposta para isso, eu preciso entender porque eu não estou tratando ele assim, porque ele está me tratando assim. E aí a gente combinou um atendimento, e no atendimento ela me explicou que o filho ficava fazendo assim no rosto dela. Então ela ia chegar perto para abraçar, ela ia chegar perto para beijar, o filho pegava e empurrava o rosto dela como se ele não quisesse, como se ele rejeitasse a mãe e jogava a mãe sempre para olhar para o outro lado. Quando nós começamos a fazer o atendimento, eu comecei a ter uma sensação, eu falei, gente, tem alguma coisa aqui, né, que está travando toda a constelação. E ela colocou um pote transparente no meio da mesa onde ela estava constelando, e na hora me veio, eu falei, gente, é como se fosse um caixão vazio. E eu falei para ela, olha, eu não sei. E aí você pensa 10 vezes antes de falar um negócio desse para a pessoa, né? Porque você fala, o que eu vou estimular na pessoa? Mas eu não conseguia seguir. Eu falei, olha, queria entender, será que faz algum sentido para você? E fui explicando. Ela parou e falou assim, mas como que você sabe? Eu não sei. Então, eu perdi um namorado antes de me casar. A gente tinha planos de seguir junto, de casar e tudo isso, e o corpo dele nunca foi encontrado, porque foi um acidente, e o corpo dele não foi encontrado. E aí mostrava com toda clareza que ela ficou presa procurando por esse corpo o tempo todo, presa a essa imagem, esperando essa despedida, e o filho tentava tirar o rosto dela para não olhar mais para a dor. O filho virava o rosto dela para não olhar mais para a dor, porque o filho estava percebendo a conexão dela com essa dor até hoje. Na hora, desmontou. Ela falou, gente, eu me sentia rejeitada pelo meu filho. O que ela projetava? Assim como você não ficou comigo e você me abandonou, aquele que vem a falecer, não tem culpa disso, né? Mas muitas vezes, e eu vejo isso inúmeras vezes, a pessoa acaba projetando um certo ressentimento, uma certa mágoa no outro, dizendo, você me abandonou, você não podia ter feito isso comigo. A ponto dele diz, você não podia ter feito isso comigo. Claro que é aqui dentro, não é aqui.
né? E esse ressentimento que ela sentia de abandono, ela estava projetando no filho, e o filho, na verdade, estava buscando protegê-la desse movimento, desse olhar. Então, olhar para os nossos filhos sem a interpretação que nós somos tendenciosos a fazer, nossa, faz, né? Thaís, estou preocupada com o seu horário. Eu sei que você está trabalhando hoje, por isso eu não vou te prender mais aqui. Mas eu quero te agradecer. Eu sei que você interrompeu suas reuniões para vir aqui participar com a gente, te pedir desculpas pelo atraso que nós acabamos gerando. Muito obrigada pela sua participação. Volta mais vezes, porque a gente adora quando você volta. Eu adoro muito quando você volta. Agora, eu só vou complementar com uma coisa, né? Que a gente também teve essa percepção, acho que a semana passada, né, Kátia? Que assim, como a gente está falando de Nossa Senhora hoje, né? A gente estava muito na parte do nosso olhar sistêmico, e alguém comentou hoje de manhã, não sei se foi a Kátia, que a gente usa várias ferramentas para cura. A Kátia até falou, uma hora você toma um remédio, outra hora você toma um antibiótico, papá. E na minha relação com a minha filha, o olhar sistêmico, as constelações estão muito presentes, mas a gente colocou também o fator a fé, né? Nossa Senhora está presente, começamos a olhar por um outro ângulo. O ano passado ela fez a primeira catequese dela, então ela já tem esse outro olhar. E ontem, até contei isso para a Kátia, ontem eu estava aqui na sala, aí ela chegou e fez assim, mãe, eu posso ir com esse pingente de Nossa Senhora amanhã? Gente, ela não sabia que ia ter a live. Aí era um pingente que ela ganhou na primeira comunhão, aí ela pediu, você tem alguma correntinha para eu colocar o pingente? E hoje de manhã ela veio, ela me deu e falou assim, coloca em mim, então ela está lá com Nossa Senhora. Então eu acho que tudo se complementa, né? E é interessante porque quando nós começamos a sentir essa conexão também, isso se estende de forma natural aos nossos filhos, né? Você não precisa ficar falando, Camila, coloca, Camila, use, né? É respeitar, porque a partir do exemplo vem a prática. A partir do exemplo vem a prática. Perfeito. E em tudo, em detalhes, né? Eu já contei para vocês isso uma vez. Uma vez eu entrei no banheiro da Lígia, eu tomei um susto. Ao mesmo jeito que eu fazia com o meu shampoo, o jeito que eu deixava o meu shampoo, o jeito que eu usava, abria o meu creme no final de cabelo, que eu falava, não vou jogar fora todo esse creme, então eu cortava no final. Eu cheguei na banheira dela, eu fiquei assustada. Eu falei, gente, tem tudo do jeitinho que eu faço, sem nunca ter falado para ela. É isso. Os nossos filhos são um espelho, né? Eu acho que as minhas duas são muito o espelho disso, mas veja, né? Mais do que a Lígia que dizia, nunca na minha vida eu vou levantar cedo para fazer exercício. Correr jamais. Hoje, ela que convenceu a Thaís a entrar na equipe de corrida, ela dá um banho em todos nós, ela puxa o de corrida, né? Hoje ela é o que melhor corre entre nós. Por quê? Porque ela tinha aqui dentro, ela começou a ver e por si só, um dia ela entendeu, bom, se eu quero alcançar algumas coisas que eu sei que eu realmente tenho desejo, esse vai ser o caminho. Né? Então, não é o impor. A Alexandra tem toda a razão, não é o impor, mas é o como você faz, né, que automaticamente tem um vídeo na Austrália que mostra muito isso, né? O pai jogando cigarro no chão, a criança pisando no cigarro, a mãe xingando pelo vidro, o filho fazendo um gestinho bastante gentil pelo vidro para virar do outro lado. E é bem isso, né? Nós mostramos, os nossos filhos espelham, né? É isso aí. Muito obrigada pelo convite, eu adoro estar aqui com vocês. Eu vou acompanhar pelo Instagram, ouvindo agora. Próxima vez traz a Camila, quando ela não estiver em aula, que a gente adora. Ela já participou com a gente, também foi uma delícia, né? Já 2 vezes, né? E fala para a Lígia que é hoje a minha entrevista da corrida. Ai, gente! Um beijo para vocês, obrigada! Beijo!